Bom dia a todos. Vamos então dar início ao webinar de hoje. Ahm, Antes de mais, gostaria de me apresentar. Portanto, o meu nome é Ricardo Lencastre. Para quem já tem participado nos últimos webinars já me conhece, mas de qualquer das formas gosto sempre de fazer a apresentação. Portanto, o meu nome é Ricardo Lencastre, sou CEO da Lencastre Net desde 2001. Especializei-me e especializo-me ainda hoje em dia nas áreas do marketing digital, e-commerce and web development. Um, e possuo também a experiência internacional na área de projetos, tanto na área da web e do e-commerce, em países como Dinamarca, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, e também resido em Copenhague, onde atualmente está a sede do nosso grupo. Habitualmente tenho a ajuda de um dos meus colegas no webinar, mas infelizmente hoje estarei a fazer o webinar sozinho. Um, Antes de dar seguimento aos conteúdos do webinar de hoje, gostava de dar partilhar convosco alguma informação acerca do funcionamento do webinar. Portanto, a sessão está a ser gravada. O vídeo será posteriormente disponibilizado no nosso canal de YouTube, no link que vem. De referir também no nosso próprio no canal de YouTube. Temos também vídeos de outras sessões e de outros webinars anteriores, portanto, podem também consultar caso tenham interesse em ver outros conteúdos para além do webinar de hoje. A sessão terá a duração de mais ou menos uma hora e haverá um período no final para perguntas e respostas. Na vossa caixa, portanto, do lado, aliás, no software que estão a utilizar para ver o webinar de hoje, existe uma caixa, a partir deste software está do vosso lado direito, existe uma caixa chamada Questions, onde poderão ir escrevendo as vossas dúvidas e as vossas questões. No final, nesses 10, 15 minutos, terei todo o gosto de responder essas perguntas portanto, responder às vossas dúvidas que eventualmente tenham. A Alencash.net, só para fazer uma breve introdução, é uma agência digital especializada nas áreas de web design, web development, e-commerce e marketing digital. Uma das características é o facto de ser apesar de ser uma agência digital e vocacionada para o marketing, tem também uma forte componente técnica. E estamos atualmente localizados em Copenhaga, Lisboa e mais recentemente no Porto. Gostaria então, pronto, vamos passar aqui para os temas, o tema de hoje. Uh, eu quero fazer hoje um webinar mais prático, porque acho que a componente Google AdWords é essencialmente prática. No entanto, gostaria de fazer aqui algumas referências, algumas bases, alguma informação sobre o funcionamento básico, abordar um pouco a configuração e depois irei passar mesmo uma componente mais prática para que percebam o funcionamento do Google AdWords e como é que pode ser implementada uma estratégia. Por fim, irei falar também dos erros, alguns dos principais erros que tenho ao longo deste ano vivenciado na implementação de algumas estratégias do Google AdWords. E obviamente gostaria de partilhar esses erros convosco para que vocês também, quando as implementarem, evitem exatamente esses erros. Portanto, em termos de bases, o que é o Google AdWords? Eu sei que se calhar vou estar aqui a repetir-me e provavelmente todos vós conhecem o Google AdWords, mas para aqueles menos atentos, irei obviamente voltar a referir. Portanto, o Google AdWords é uma ferramenta da Google. E é uma ferramenta da Google que vos permite pôr anúncios nos resultados da pesquisa. Ou seja, muitos de vocês, ou quase todos nós, na realidade, vamos ao longo do nosso dia de trabalho ou no nosso tempo de lazer, quando estamos à procura de uma informação, vamos ao Google. Vamos ao Google à procura de empresas, vamos ao Google à procura de serviços, vamos ao Google
à procura de artigos, vamos ao Google à procura de informação. Então o que a Google fez, já há muitos anos atrás, foi disponibilizar um serviço que chamou de Google AdWords, em que permite às empresas colocarem publicidade nos resultados da pesquisa. Basicamente é isto. Portanto, então, como é que funciona? Eu tenho a possibilidade, eu enquanto anunciante, enquanto empresa que quer vender os meus produtos ou quer vender os meus serviços, tenho sempre a possibilidade de colocar os meus anúncios, como eu referi, no meio das pesquisas. Ou seja, eu vou fazer uma pesquisa sobre um determinado produto e encontro um anúncio. No entanto, como vamos ver na componente mais prática deste webinar, eu tenho N opções ou N possibilidades quando vou configurar essa campanha. Por exemplo, eu posso fazer publicidade específica para uma cidade, para uma região, para um país, para um concelho. Inclusivamente posso preparar uma campanha que só vai correr ou que só vai aparecer a pessoas que se situam a X quilómetros em redor de uma determinada cidade ou de uma determinada localização geográfica. Mas já vamos mais à frente ver como é que isto processa. Além disso, os utilizadores vão fazer uma pesquisa no Google e veem os anúncios relevantes e relacionados com a sua pesquisa. Eu vou usar, inclusivamente, vou entrar aqui no Google e vou fazer, por exemplo, uma pesquisa que pode ser relevante. Atenção que eu vou usar sempre como exemplo e como exemplo prático e inclusivamente todas as estatísticas e toda a informação que vamos ver ao longo deste webinar é sempre relativo a uma campanha da própria Alencast.net. A razão por que estou a usar a Alencast.net como case study é pura e simplesmente porque não poderemos, obviamente, usar conteúdos e mostrar campanhas de clientes nossos. Portanto, obviamente, por questões óbvias de privacidade desses mesmos clientes. Portanto, iremos usar a Alencast como exemplo. E, portanto, se houver um potencial cliente nosso que venha à internet, venha ao Google e faça uma pesquisa por agência digital, atenção que eu estou a fazer este webinar na Dinamarca, portanto vai aparecer aqui alguns anúncios em dinamarquês. Por isso mesmo é que eu pus a palavra Lisboa, que foi uma forma de ativar o anúncio e aparecer o nosso anúncio. Porque eu não estou em Lisboa. Mas neste caso, iria aparecer aqui agência digital e iria para o anúncio da Alencast.net. Portanto, se eu fosse um potencial cliente que estivesse à procura de uma agência digital, eu simplesmente vinha ao Google, escrevia agência digital e encontrava o anúncio da Alencast.net. Portanto, e, como podem ver, o anúncio até está primeiro do que os resultados orgânicos. Portanto, o funcionamento seria este. Um outro aspecto que também têm que ter cuidado é a definição dos anúncios e das landing pages. Nós, na componente mais prática, vamos ver como é que tudo isto se processa, mas o que é uma landing page? Se eu vier àquele anúncio, vou aqui voltar ao anúncio, se eu clicar neste anúncio, a internet está um pouco lenta, deve ser por causa do vídeo, eu não vou bater ou eu não vou ser reencaminhado para a homepage do site. A homepage do site Alencast, até para vocês verem, isto é a landing page. Vou pôr a versão portuguesa. Isto é a homepage do site da Alencastro. Portanto, há uma clara diferença entre enviar uma pessoa para a homepage do nosso site ou enviar para uma landing page. Eu vou voltar aqui ao anúncio, vou duplicar esta página, aliás ela já está aqui. Vou duplicar esta página e
agência digital, a primeira coisa que a pessoa deve fazer ou deve acontecer quando clica no anúncio é ir para uma página em que a pessoa reconheça rapidamente que está no sítio certo. Se eu mandar para a homepage, a pessoa também é verdade que o utilizador vai ver aqui a agência digital, mas a pessoa vai se perder. Porquê? Porque aquilo que a pessoa pretende ou as informações que a pessoa pretende, provavelmente aqui na homepage não estão, ou seja, a homepage não está construída para tirar todas as dúvidas e responder todas as questões daquela pessoa que clicou no anúncio. Portanto, é extremamente importante que a landing page para onde mandamos as pessoas esteja efetivamente preparada para servir todo o conteúdo que seja relevante para aquela pessoa. Então, aquela pessoa está à procura de uma agência digital, muito provavelmente está à procura de quem lhe faça um projeto de web design, um projeto de e-commerce ou até um projeto de marketing digital. Portanto, logo a seguir, evidenciamos esta informação. A pessoa tem rapidamente informação sobre os projetos que nós já fizemos e pode rapidamente navegar. E se quiser, se estiver interessado numa reunião, pode rapidamente preencher o formulário e, ao clicar solicitar reunião já, automaticamente nós iremos receber um e-mail com os dados dessa pessoa. Portanto, não é só uma questão de haver uma relação direta entre o anúncio e a própria landing page, é também o facto de usarmos uma landing page tem também como objetivo as pessoas encontrarem toda a informação que queiram, que necessitem e, obviamente, também aumentar a conversão. E por conversão entenda-se, neste caso, no caso de um e-commerce, poderá ser mais vendas. No caso desta página propriamente dita, são mais pedidos de reunião. Um outro aspecto também a ter em conta com as vossas landing pages é a informação que é solicitada. É curioso, mas está diretamente relacionado também com a vossa estratégia. Por exemplo, que é um facto interessante, que é quanto mais campos o vosso formulário tem, mais refinada será ou mais qualificada será a lead que vocês irão receber, mas também irão receber menos contactos. Ou seja, no nosso caso, nós queremos receber leads o mais qualificadas possíveis. E por qualificadas entendam-se que alinhadas com a nossa estratégia, alinhadas com o nosso marketing, alinhadas com aquilo que são o cliente tipo, o nosso target. Portanto, nós costumamos pomos sempre perguntas como o nome, a empresa, o e-mail, o telefone, em que região a pessoa se situa. E se puséssemos mais perguntas, por exemplo, que tipo de projeto a pessoa quer fazer. Quanto mais campos colocamos num formulário, mais qualificada, menos contactos receberemos, mais qualificada estará a nossa lead. No entanto, isto é uma questão puramente estratégica. Dependendo do vosso segmento de mercado e dependendo do vosso produto ou do serviço que estão a vender, pode ser relevante pôr mais campos ou menos campos. E isto é algo que terá a ser sempre testado de acordo com as vossas campanhas. Já chega de falar de landing pages, voltando aqui à campanha. Então, vamos falar da configuração. Antes de começarmos a fazer a nossa configuração, temos que definir claramente qual é o nosso target. Eu sei que quem me ouve e quem participa nos nossos webinars, acho que já deve estar farto de me ouvir dizer foquem-se no target. Mas aqui eu passo a vida a dizer isto porque é extremamente importante. Portanto, antes de fazer qualquer configuração de campanha ou definir uma campanha, definam claramente quem é o vosso target. Que pessoas querem atingir? Que mercados querem atingir? Querem atingir alguém no mercado português, no mercado inglês, no mercado dinamarquês, no mercado norte-americano? E quem é que são essas pessoas? O que é que essas pessoas vão pesquisar?
O que é que essas pessoas estão à procura? O que é que essas pessoas pesquisam na internet? Façam este exercício. Depois de fazerem este exercício, vai haver a necessidade e de definirem quais são as palavras que irão comprar ou que irão adquirir para os vossos anúncios. Há que definir diferentes landing pages de acordo com as palavras que foram escolhidas. Por exemplo, voltando aqui ainda a falar landing pages, esta landing pages que eu tinha aqui era agência digital. Mas se as pessoas fizerem uma pesquisa por agência de marketing digital, já vão ver uma landing page diferente. Os conteúdos são muito idênticos, mas o título muda. Inclusivamente, se as pessoas pesquisarem por criação de websites, portanto, se forem criação de websites Lisboa, por exemplo. Eles não está a ativar o nosso anúncio porque eu estou fora, mas se pesquisarem em Portugal que são websites, podem ter certeza que o anúncio da Alencastre irá aparecer e, portanto, e se clicassem no anúncio, iriam ver esta landing page, criação do website. Isto para quê? Para que exatamente haja sempre uma relação entre o anúncio e a landing page. Portanto, depois de definir o target, definirem quais são as keywords, é definir também nos anúncios e as landing pages e que os conteúdos sejam relevantes para o vosso target. A seguir, iremos falar aqui um pouco também da integração entre o Google AdWords e o Google Analytics. Eu vou passar agora aqui uma componente mais prática. Então, para quem não sabe, eu já tenho aqui esta área aberta, mas para quem não sabe, para aceder ao Google AdWords, bastará colocar adwords.google.com e será oferecida a possibilidade da pessoa registrar no site, caso ainda não tenha uma conta de Google AdWords. Pronto, no meu caso já está a fazer login, portanto eu já selecionei aqui a campanha da Alencastre Net. Então, qual é o primeiro passo que devemos tomar na definição de uma campanha? Uma das primeiras ações que eu faço é definir a localização. E uma das funcionalidades que o Google tem é efetivamente podermos definir onde é que os nossos anúncios vão aparecer. Portanto, neste momento eu tenho aqui, nós estamos a fazer, nós como referido, nós temos escritório no Porto e temos também escritórios em Lisboa, além do de Copenhaga. Mas neste caso isto é uma campanha específica para o mercado português. E portanto eu tenho definido que estou a fazer anúncios única e exclusivamente para o Distrito de Lisboa, Porto ou Setúbal. Mas eu teria a possibilidade de clicar aqui e definir mais localizações. Eu, por exemplo, poderia definir que também quero fazer para Aveiro, porque para quem está num escritório no Porto é relativamente rápido deslocar-se a Aveiro. Portanto, bastar-me clicar e eu podia escolher Aveiro distrito ou ainda a Aveiro cidade, ainda posso ir a esse detalhe. Portanto, neste caso, iria selecionar Aveiro, por exemplo, e posso adicionar mais localizações. Também posso definir o que o Google chama de Radius Targeting. Eu posso dizer, ok, Lisboa, e quero uma localização, está mal escrito, vou voltar a escrever Lisboa, 50 km de Lisboa. Então eu iria definir que quer também mostrar o meu anúncio a quem estiver a 50 km de Lisboa. Eu até dizia 100 km de Lisboa, por exemplo. E podia adicionar
esta, esta configuração. Portanto, além de definir regiões específicas, também posso definir um rádios em volta de uma região. Por exemplo, isto pode ser muito útil. Eu já dei este exemplo várias vezes a clientes nossos, principalmente clientes na área do turismo. Uh, Imaginemos que, e eu sei que hoje na audiência do nosso webinar estão pessoas do setor do turismo, por exemplo, e imaginemos que eu tenho um hotel. Eu tenho um hotel na Baixa de Lisboa, ou na Baixa do Porto, por exemplo, e eu tenho como objetivo aumentar clientes no mercado francês, suponhamos. Então eu sei que existem companhias aéreas a voar diretamente para Lisboa e para o Porto, a partir de determinados aeroportos franceses. Então bastaria escolher quais são esses aeroportos, por exemplo, e podia fazer uma campanha com esta configuração em que dizia que este anúncio irá aparecer a todas as pessoas que residam em redor do aeroporto XYZ num rádio de 200 km, por exemplo, ou 150 km. Isto quer dizer, quando essas pessoas estivessem à procura de voos ou até de hotéis em Lisboa e estivessem num rádio, estivessem, portanto, em redor desse aeroporto, iriam ver o anúncio do meu hotel. E, nesse caso, o meu anúncio não iria aparecer para mais ninguém. Portanto, isto é uma das primeiras configurações que eu faço quando configuro uma campanha de Google AdWords. Basicamente definir onde é que o meu anúncio vai aparecer. Ou por regiões, ou por cidades, ou por países, mas é extremamente importante definir. Outro aspecto é escolher quais são as nossas palavras. Como é que eu sei que palavras é que as pessoas vão pesquisar? Como é que eu sei que palavras são mais caras, que palavras são menos caras? Portanto, existe aqui uma configuração. Felizmente o Google oferece-nos aqui uma série de ferramentas que nos permite ajudar nesse processo. Portanto, se vocês virem aqui, depois de entrarem na vossa conta Google AdWords, se clicarem em Tools, existe aqui uma ferramenta chamada Keyword Planner. Eu, por acaso, já abri aqui. Vou só recarregar aqui a página para ter a certeza que está a funcionar bem. Ok. Então, no Keyword Planner, existem N funcionalidades que o Keyword Planner nos permite, mas uma das mais importantes, em minha opinião, é que quando clicamos aqui, Search for New Keywords, eu posso dizer, ok, então o que é que nós fazemos? Nós somos uma agência digital, também nos especializamos em e-commerce e marketing. Eu estou a pôr várias palavras, tipicamente, só para vos mostrar o funcionamento da ferramenta, tipicamente eu diria que vamos nos focar em palavras semelhantes de cada vez que estamos a fazer este estudo e não vamos fazer aqui uma diversidade em incluir e-commerce. Eu só estou a fazer para vocês perceberem os resultados que eu vou obter. Mas tipicamente o que eu faria, não iria pôr aqui e-commerce no meio da agência digital e marketing digital, mas eu quero que vocês percebam os resultados que o Google vai vos dar e a análise que o Google vai fazer. Depois, eu vou selecionar aqui que quero, e já está, quero o meu target é Portugal. Portanto, eu quero que o Google me faça um estudo das palavras mais relevantes e apenas para Portugal. Em que idiomas? Eu só quero agora, eu vou clicar no Get Ideas. E o Google vai começar a carregar uma série de informações. Então, o Google vai-me dar logo aqui em cima um volume máximo de pesquisas que ocorreram por mês com as palavras que eu selecionei. Outro aspecto também interessante, ele vai pôr no primeiro grupo exatamente os termos que eu pesquisei.
E vai-me dizer que em Portugal, por exemplo, para marketing digital, o mês passado existiram 2.900 pesquisas. Ou seja, existiram o mês passado em Portugal pessoas que realizaram uma pesquisa que incluía a palavra ou a frase marketing digital e isso ocorreu 2.900 vezes. Depois ele também me dá uma outra informação, que é a concorrência. E o que é isto da concorrência? É quanta concorrência eu tenho que também comprou esta palavra. Isto é extremamente importante para eu perceber se essa campanha vai me custar mais caro ou menos. E isto até já me dá uma ideia de quanto é que a minha campanha vai custar. Porquê? Porque eu tenho um número de pesquisas, tenho a informação de que existe muita concorrência para esta palavra e ele até me dá uma ideia de quanto é que eu vou pagar. E lembrem-se, eu não referi isto no início, mas de cada vez que alguém, por exemplo, há pouco dei o exemplo da Alencastre.net, de cada vez que alguém clica no meu anúncio, eu vou pagar um determinado valor à Google. E esse valor vai variar de acordo com uma série de parâmetros, sendo que um deles é a concorrência. Portanto, se eu tiver muita concorrência, quer dizer que eu vou ter que pagar mais para que o meu anúncio apareça entre os primeiros. Outro aspecto interessante de se ver é que ele a seguir dá aqui hum, peço desculpa, fechar aqui. Ah, portanto, outro aspecto é que ele me dá uma série de outras palavras que podem ser relevantes para a minha campanha. Por exemplo, e-commerce websites, empresas de marketing, estratégias de marketing digital. Ou seja, ele vai dar aqui uma série de informação que pode ser relevante para mim e para a minha campanha. Outro aspecto também que é possível é, eu a seguir tenho aqui a possibilidade de adicionar estas palavras à minha campanha, simplesmente clicando. Ele vai-me dar aqui ou seja, vou adicionando as palavras e depois posso adicionar estas palavras à minha campanha. Neste caso, eu já tenho uma campanha configurada. Eu vou voltar aqui às campanhas. Portanto, eu já tenho aqui uma campanha configurada para Portugal. Como vos disse, esta campanha está a correr em Lisboa, Porto e Setúbal, os distritos. E eu depois posso. O Google tem aqui uma funcionalidade que são os ad groups. E o que é isto, os ad groups? São grupos. Como o nome indica, são grupos. São grupos de anúncios. Ou seja, da mesma forma que eu devo criar diferentes landing pages relevantes para os diferentes tipos de conteúdos e de targets. Por exemplo, uma pessoa que pesquisa por empresa de criação do website vai ver um determinado anúncio e depois irá ver uma determinada landing page diferente daquela pessoa que pesquisou agência digital ou e-commerce ou agência de marketing e tudo mais. Devemos também organizar as nossas, os nossas keywords, as keywords que nós compramos e os anúncios em diferentes grupos. Porquê? Porque uma pessoa que pesquisa por empresa de marketing vai usar palavras diferentes de uma pessoa que pesquisa por agência digital e vai estar à espera de ver um anúncio diferente. Basicamente, é uma questão de organização. Se eu clicar eu, numa destas, por exemplo, empresa de websites, eu vou ver quais são as palavras que vão ativar os meus anúncios. E eu aqui, nós quando configuramos a campanha, nós o que definimos aqui foi todas as pessoas que
fizerem uma pesquisa por empresas mais websites, vão ver o nosso anúncio. Depois vamos ver porque é que já estamos como é que estamos a fazer isto. Porquê? Nós também estamos a utilizar palavras negativas para filtrar conteúdos que não são relevantes. Já lá vamos ver como é que isto funciona. Portanto, vou voltar aqui à campanha geral. Se eu clicar no separador Keywords, eu vou ver todas as palavras que tenho nos meus anúncios. Aliás, na minha campanha, perdão. Se eu clicar no separador Ads, eu vou ver todos os anúncios que eu tenho ativos. Tipicamente, agora vou filtrar aqui, por exemplo, agência digital. Uma das estratégias que nós também temos, ou devemos ter quando implementamos uma campanha de Google AdWords, é ter pelo menos por cada ad group 2 anúncios diferentes. Porquê? Para fazermos o que nós chamamos de um A/B test. Basicamente, a nossa intenção é perceber, e atenção que esta campanha é uma campanha que já fazemos desde 2011, portanto acaba por ter já está, tem muita maturidade, portanto já tem muitos testes feitos, ou já foram feitos muitos testes, mas imaginemos que estamos a fazer uma campanha pela primeira vez. Então é extremamente importante que, se eu estou a fazer um anúncio por pessoas que procuram agência digital, eu pôr 2 alternativas que sejam distintas para depois eu perceber qual é aquela em que as pessoas clicam mais. Ou qual é aquela, além das pessoas clicarem mais, aquela em que eu tenho mais conversões, que também é um aspecto importante. É extremamente importante definir por cada bloco de anúncio ou por cada grupo pelo menos no mínimo dos mínimos anúncios. Porquê 2 anúncios? É sempre mais fácil comparar um anúncio se forem 2 anúncios do que forem 3 ou 4. Mas o meu propósito aqui depois é começar a perceber, por exemplo, estes anúncios, quantos cliques tiveram. Este teve 4, este teve 2. Quantas impressões existiram por anúncio? Qual é o click-through rate? Obviamente que este primeiro anúncio é clicado muitas mais vezes. E até acaba por ser interessante, que apesar de ser clicado mais vezes, é mais barato do que o outro. Portanto, toda esta informação leva-me depois a tomar decisões de qual é o anúncio que eu devo manter. E ele aqui não me está a mostrar conversões, porque muito provavelmente eu só estou a buscar as estatísticas dos últimos 7 dias. Vamos pôr, por exemplo, por all time. Estes já são anúncios novos. Exatamente. Nos últimos 30 dias, este anúncio de agência de marketing digital converteu uma vez. Portanto, acaba por ser interessante que este anúncio, por exemplo, nesta situação específica, foi visto 23 vezes, tem um click-through rate de 11%, de quase 12% face ao anterior, apesar de eles terem ser servidos. Ambos os anúncios foram servidos quase em 50% das vezes. Portanto, isto foi mostrado em 52% das vezes, este em 47%. Portanto, neste período dos últimos 30 dias que eu selecionei aqui em cima. Portanto, este anúncio claramente é o anúncio. Eu acabo por assumir que é o anúncio mais interessante. Porquê? Porque tem mais conversões. Foi servido mais vezes e tem um click-through rate. O que é isto do click-through rate? Quer dizer que das 193 vezes que foi visto, em quase 12% das vezes alguém clicou neste anúncio. Portanto, este anúncio acaba por funcionar melhor do que este, que em 172 vezes só foi clicado 5%. Portanto, é importante também, por cada ad group e por cada grupo de palavras que nós definirmos, também ter anúncios que vão concorrendo entre eles para nós começarmos a perceber em que é que as pessoas clicam mais e quais são aqueles que convertem. E qual seria a minha estratégia agora que percebi que este converte mais do que o segundo? É eliminar, e, portanto, habitualmente é assim que eu faço, elimino este anúncio, duplico o primeiro e faço uma ligeira alteração. Algo que a minha experiência a gerir estes anúncios, que eu acredito que efetivamente possa melhorar a conversão. Pode ser uma palavra, pode ser um título, pode ser algo no texto que eu quero alterar
para converter mais. Por exemplo, eu posso chegar à conclusão que a agência de marketing digital, o segundo, aqui ele refere estratégia, leads e e-commerce. E o outro refere sites, e-commerce e marketing. Muito provavelmente as pessoas que estão à procura de uma agência de marketing digital estão mais à procura de estratégia, estão mais à procura de geração de leads do que, por exemplo, à procura de serviços de criação de websites ou criação de soluções de e-commerce. Portanto, é a ilação que eu tiro daqui. Portanto, o meu próximo anúncio, eu vou focar-me num conteúdo mais semelhante com a venda de serviços ou a divulgação dos serviços de estratégia e de lead generation e de e-commerce do que propriamente sites, por exemplo. Isto pode ser uma das ações que eu vou tirar. Outro aspecto também é que eu já comprei uma palavra. Vamos ver aqui um outro exemplo. Empresa websites. Vamos ver aqui um anúncio. Então, tenho aqui empresa mais websites. Ou seja, sempre que alguém pesquisar empresas mais websites, ou até no singular empresa mais website, ou empresas de criação de websites, o nosso anúncio vai aparecer. No entanto, eu tenho que definir para a campanha, e vamos buscar aqui a listagem de todas as keywords, eu posso definir também algo que o Google denomina de palavras negativas. O que é isto das palavras negativas? Vou-vos dar um exemplo. Aliás, vou-vos dar até o exemplo porque há pouco eu falei do hotel. Imaginemos que esse hotel que estava a fazer uma campanha de Google AdWords para os aeroportos franceses porque queria aumentar a conversão ou queria aumentar a venda num determinado mercado. Imaginemos que esse anúncio, esse hotel é um hotel de 4 estrelas. Portanto, o que é que pode ser considerado negativo para esse hotel? Claramente, alguém que esteja à procura hotel em Lisboa barato. A palavra barato é uma palavra negativa. Porquê? Porque se um hotel de 4 estrelas, eu não estou a dizer que um hotel de 4 estrelas não pode ser barato ou competitivo para o segmento em que se enquadra. No entanto, uma pessoa que pesquisa hotel barato claramente não irá ficar num hotel de 4 estrelas. Portanto, a palavra barato é uma palavra que, no meu entender, nesse caso deve ser considerado negativo. O mesmo se passa no nosso caso. Nós, quando alguém pesquisa criação de websites, ou empresa de criação de websites, ou agência digital barata, ou agência digital low cost, a palavra barata, a palavra low cost, não me interessa. Outra situação, por exemplo, temos escritórios em Lisboa e Porto, mas se houver alguém que faça uma pesquisa específica em que eu quero trabalhar com uma agência digital em Aveiro, e alguém faz essa pesquisa, agência digital em Aveiro, eu estou em Lisboa, estou no Porto, quer de um escritório, quer do outro, nós podemos servir esse potencial cliente que está em Aveiro. No entanto, essa pessoa fez uma pesquisa em que procura especificamente uma agência digital em Aveiro. Portanto, no meu entender, se for eu a gerir essa campanha, eu vou pôr Aveiro como uma palavra negativa. Porquê? A questão é que, quando eu defino palavras negativas, o Google não vai acionar o meu anúncio. Apesar da pessoa pesquisar agência digital, portanto, com agência digital, já vimos que são palavras que nós compramos, portanto, o nosso anúncio vai aparecer, iria aparecer, mas a partir do momento que a pessoa pesquisa agência digital em Aveiro e eu marquei a palavra Aveiro como negativa, não tenho nada contra Aveiro, mas nesse caso esse anúncio já não vai aparecer. E o que é que isto me vai permitir? Vai permitir que eu poupe dinheiro. Porquê? Porque os meus anúncios não deixarão, esses anúncios deixarão de aparecer quando a pesquisa ou as palavras que a pessoa utilizou na pesquisa, a pessoa que entrou no Google, não são relevantes para mim, o meu anúncio já não vai aparecer. Depois eu consigo ter essa informação. Depois já vamos um pouquinho mais à frente, já vamos ver como é que isto funciona quando integrado com o Google Analytics. Portanto,
Neste caso, como é que eu defino palavras negativas? Bastava-me clicar aqui Negative Keywords e vai-me aparecer aqui uma listagem das já existentes e das palavras negativas que, se eu quiser, posso adicionar. Portanto, para adicionar palavras negativas é tão simples quanto clicar em Keywords e escrever as palavras que eu considero negativas. Só para vocês terem uma noção, nós temos esta campanha ativa desde 2011 e nós já temos 2.401 palavras negativas. Eu tipicamente costumo dizer que quando um anúncio inicia, ou quando nós iniciamos uma campanha, quero dizer, devemos fazer uma otimização das palavras negativas numa base diária, porque é a campanha nova, portanto vão surgir muitas palavras que nós iremos considerar negativas. Por exemplo, atualmente nós já, no caso específico da campanha da Alencastre Neste, nós estamos a fazer isto numa base semanal, porque elas já estão tão otimizadas, já têm tantas palavras negativas, que já não há necessidade de fazê-lo numa base diária. No entanto, posso-vos adiantar que ainda assim, todas as semanas, nós adicionamos 2 ou 3 palavras negativas à nossa campanha. E como é que eu posso descobrir quais são as palavras negativas? Pois bem, eu normalmente recomendo que integrem, ao fazer uma campanha de Google AdWords, façam a integração do Google AdWords com o Google Analytics. Eu vou abrir aqui o Google Analytics. O Google Analytics, portanto, não está no âmbito do webinar de hoje falar do Google Analytics. No entanto, ele tem aqui uma área que é Acquisition, AdWords, e eu consigo saber o que é que as pessoas pesquisaram. Eu vou pôr o anúncio, por exemplo, o último mês. Portanto, no último mês, isto foi o que as pessoas pesquisaram. Estas foi exatamente as pesquisas que as pessoas fizeram. Por exemplo, eu vejo aqui que houve uma pessoa que fez uma pesquisa para já fez duas, aqui na mesma frase, fez uma pesquisa que não é relevante para nós. Pesquisou por uma empresa específica, nossa concorrente, portanto, eu irei considerar o nome da empresa concorrente uma palavra negativa. Portanto, quando alguém procura uma empresa específica, à partida não quer ter o meu anúncio lá no meio, porque a pessoa não está à procura da minha empresa. Além do mais, nós na Alencastre não fazemos criação de estacionário. Portanto, estacionário, criação de estacionário também será considerado uma palavra negativa. E continuamos por aí abaixo. Portanto, eu aqui consigo. Por exemplo, nós não estamos nas Amoreiras. Eu poderia considerar, é que já é só uma questão estratégica, porque também estamos em Lisboa, mas eu poderia considerar Amoreiras uma palavra negativa. Por exemplo, há pouco dei o exemplo de Aveiro e cá está, parece que a pessoa enganou-se ao escrever. No entanto, cá está por exemplo, aqui molduras digitais para agência funerária. Portanto, não é claramente o nosso target. Portanto, poderei considerar esta uma palavra negativa. Ou, por exemplo, alguém pesquisa uma empresa que cria sites de internet no Montijo. Claramente nós não estamos no Montijo ou até no Cacém. E, portanto, posso pegar nestas palavras e tornar estas palavras negativas. Um outro aspecto que também gostava de falar são as extensões. Não vou falar em detalhe, mas o Google AdWords também permite, vou voltar aqui às campanhas, campanha de Portugal, extensões. Por exemplo, eu vou-vos mostrar aqui um exemplo, agência Digital Lisboa. Portanto, o nosso anúncio aparece. Se repararem,
aparece aqui Lisboa, ou seja, aparece a nossa localização geográfica e aparece também o número de telefone. Isto porquê? Porque o Google AdWords permite ahm, a ativação de extensões que expandem o nosso anúncio. Por exemplo, neste caso estamos a ver a Location Extensions. Portanto, se alguém próximo da nossa morada de Lisboa fizer uma pesquisa, a informação irá aparecer no próprio anúncio. Portanto, também, inclusivamente, existe a extensão, eu estava aqui à procura, do número de telefone. Pronto, ele também, porque ele inclusivamente vai usar o número de telefone. Além disso, existem muitas outras extensões. Call out extensions, por exemplo. Ou seja, aparecer também informação relevante da minha empresa ou daquilo que nós fazemos junto do anúncio. Portanto, não é âmbito do webinar de hoje ir a este detalhe, mas queria que vocês percebessem que isto existe. Vou voltar aqui às keywords. Estamos a nos aproximar do final, já devíamos estar na fase das, das perguntas e respostas, mas vou acrescentar aqui dois ou três detalhes que eu considero relevantes. Neste momento estamos a ver a listagem de todas as palavras ou conjuntos de palavras que estão na nossa campanha e eu estou aqui a ordenar, eu vou pôr os últimos 7 dias. Eu vou ordenar aqui pela posição. Ele até já estava ordenado pela posição. Então, se vocês repararem, neste anúncio, ou nesta pesquisa que eu fiz, Agência Digital Lisboa, o nosso anúncio está em segundo lugar. Se eu vier aqui, ele vai dar informações sobre o average position. E o que é o average position? É, em média, o nosso anúncio fica na posição 1.7. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso anúncio vai aparecer em média, por vezes em primeiro lugar, ou noutras vezes em segundo lugar. A minha experiência diz-me que nós devemos nos focar sempre em ficar na segunda posição. Porquê? Porque normalmente quando as pessoas vão à procura de uma empresa, de um determinado serviço, vão clicar nos primeiros 2 ou 3 anúncios que encontrarem. Ficarmos no primeiro sai muito caro. Ficarmos no terceiro, se calhar não podemos estar a perder cliques. Portanto, eu diria que devemos tentar otimizar a nossa campanha para ficar sempre ali entre o primeiro e o segundo lugar. Em média, o segundo lugar é uma boa posição. Portanto, eu a seguir vejo aqui anúncios em que nós estamos a ficar 1.2. Portanto, muito provavelmente, uma das coisas que eu posso fazer, 1.2 é uma posição muito boa. Portanto, eu até posso tentar poupar uns trocos e, portanto, venho aqui esta palavra e vou reduzir ligeiramente o que é que eu estou disposto a pagar por aquela palavra. E entendem que têm que entender aqui um aspecto. É que as palavras e aquele valor que eu estou a pagar, este valor que eu estou aqui a definir como máximo, não é o que eu vou pagar cada vez que alguém me clica naquele anúncio. O que eu estou aqui a dizer é que isto é o valor máximo que eu estou disposto a pagar. Por exemplo, olhem para aqui um exemplo. Por exemplo, este aqui, empresas mais sites. Nós temos aqui um CTR interessante, portanto, 12% das pessoas que veem este anúncio clicam na palavra. O valor que eu estou disposto a dar por cada clique são 2 euros de cada vez que uma pessoa clica. Tivemos um custo de 25 euros, mas o custo médio por clique é 1,95. Este aqui é mais flagrante. Eu estou disposto a pagar até 1,90€ por cada clique, mas na realidade, em média, estou a pagar 1,39€. Lembram-se há pouco, quando vimos a questão da concorrência, isto também está diretamente relacionado com a concorrência e o valor que a nossa concorrência está a pagar. E porque é que eu disse que ele funciona como leilão? Vendo o Google AdWords de uma forma simplista, basicamente imaginemos o seguinte: nós temos 3 empresas a concorrer connosco num determinado mercado para uma determinada palavra ou um conjunto de palavras.
Se o meu concorrente está disposto a dar 1,50€ e eu definir que estou disposto a dar 1,60€, isto quer dizer que o meu anúncio irá aparecer primeiro, porque face ao que o meu concorrente iria pagar, o Google vai-me cobrar mais 1 cêntimo. Ou seja, se o meu concorrente, em condições similares, e já vamos ver o que é isto das condições similares, se o meu concorrente, em condições que tem as mesmas condições comerciais que eu, e ele está disposto a pagar até 1,50€, quer dizer que eu estou disposto a pagar mais. Portanto, o meu anúncio vai aparecer primeiro do que o dele. Mas isto não quer dizer que ele irá pagar 1,50€, porque ele aí já vai estar a concorrer com aquele que está em segundo lugar, porque eu passei-lhe à frente. Portanto, se aquele que está em terceiro lugar estiver disposto a pagar 1,40€, o meu concorrente, na realidade, vai pagar 1,41€. Isto pode parecer confuso, mas as regras acabam por ser estas. Isto de uma forma simplista. Porque agora também vos posso adicionar um outro factor que também tem implicação. Vocês vão reparar aqui numa coisa chamada Quality Score. E o que é o Quality Score? O Quality Score, eu próprio não sei como é que a Google calcula o Quality Score. Tenho uma noção. Aliás, ninguém sabe, a não ser que quem trabalha para a própria Google. E o que é isto do Quality Score? É a qualidade da palavra. Isto porquê? O Google não tem interesse que alguém que pesquise agência digital depois veja um anúncio de viagens para Nova York. Não tem nada a ver. Portanto, o Google também pretende que as pessoas, quando fazem pesquisas, portanto, o utilizador final, quando faz pesquisas no Google, veja anúncios. Obviamente que eles ganham muito dinheiro com os anúncios. Aliás, é onde a Google ganha dinheiro, é com os anúncios. Eles têm interesse que as pessoas anunciem, mas eles também têm interesse que o utilizador do site, o utilizador final do site, veja anúncios que são relevantes para ele. Portanto, se eu pesquiso agência digital e tenho um anúncio que é um anúncio de uma agência digital, e se o utilizador clicar nessa página, entrar na landing page, e o conteúdo da landing page for também relacionado com agência digital, isto quer dizer que aquilo que eu estou, enquanto anunciante, estou a oferecer é real e pode ser interessante para a pessoa, para o utilizador final que fez a pesquisa no Google. Então, nesses casos, o Google vai dar-me um quality score superior. Vai dizer, sim senhores, este anúncio ou estas palavras e a vossa landing page é relevante para as pessoas que estão a fazer aquelas pesquisas. Portanto, eu vou-vos dar um quality score, por exemplo, neste caso, vou-vos dar um quality score de 6, que é um dos mais elevados, neste caso. Isto quer dizer que agora vou estar a dar aqui mais um factor. Isto quer dizer que, apesar de eu estar a dizer que o custo máximo que eu estou disposto a pagar é 1,90€, na realidade eu posso ficar em primeiro lugar e pagar menos do que aquele que ficou em segundo lugar e que tem um quality score inferior. Portanto, quanto melhor o meu quality score, menos irei pagar pelos anúncios. A Google faz isto exatamente para que os anunciantes façam anúncios e tenham conteúdos, incluindo a landing page, incluindo os conteúdos dos anúncios, que sejam relevantes para aquelas palavras que eu, enquanto anunciante, comprei. Portanto, isto é um jogo, na realidade, o Google AdWords é algo... eu não posso ter uma campanha Google AdWords que eu configuro hoje e durante um ano não me lembro mais da campanha. Isto tem que ser um trabalho contínuo, um trabalho permanente. Eu todas as semanas tenho que otimizar. Eu tenho que vir aqui e ver que anúncios saíram, se a minha palavra cresceu, otimizar as palavras negativas, otimizar os anúncios, otimizar os conteúdos da landing page. Tudo isto é relevante. E eu tenho que fazê-lo numa base, no mínimo, semanal ou até que seja mensal, em alguns casos. Mas tenho que fazer. Tenho que estar sempre a melhorar, tenho que estar sempre a otimizar e tenho que estar sempre a monitorizar. Um outro aspecto também, voltando aqui ao Google Analytics, pelo qual eu gosto de utilizar o Google Analytics em conjunto com o Google AdWords, é que ele também me permite
customizar alguns relatórios e permite-me ter alguma informação mais relevante. Eu vou entrar aqui para finalizar, vou entrar aqui no anúncio, num relatório que nós fizemos, em que eu vou pôr Keyword Performance. Então, vou pôr em janeiro. Em janeiro, nós tivemos 14 pedidos de reunião. E eu consigo ver aqui esses 14, por exemplo, aqui estou a ver empresas mais sites, fui um dos que mais converteu. Qual foi o custo por cada reunião? Neste caso, cada reunião custou-nos à empresa 16,78 €. Portanto, eu consigo também fazer uma das grandes vantagens do Google AdWords é que eu consigo depois saber o custo real por cada conversão. No meu caso de conversão, é um pedido de reunião. No caso de uma empresa que tem uma plataforma de e-commerce, a conversão a partir será uma compra. Isto permite-me perceber os meus investimentos, o que é que eu devo fazer na minha campanha de e-commerce. Por exemplo, imaginemos que eu estou a pagar 16 € por cada conversão de e-commerce e o produto que eu estou a vender custa 100 €. Então, neste caso, eu tenho uma margem de 50% e eu estou a ganhar dinheiro. Se o produto que eu estou a vender custa 20 € e a minha margem são 10 €, então eu aqui estou a perder dinheiro. No entanto, com esta interligação entre as duas plataformas e com este nível de integração, eu consigo saber ao detalhe e por palavra. Isto, obviamente, de uma forma simplista, porque isto obviamente, parametrizar tudo isto requer algum trabalho e conhecimento de como é que estas plataformas funcionam. Voltando aqui ao meu PowerPoint, gostaria de falar muito brevemente de quais são os erros, alguns dos principais erros que tenho visto em campanhas de Google AdWords. Conteúdos não relevantes. Os anúncios podem achar que a landing page está no meu site, a landing page não está ligado ao Google. Portanto, o conteúdo que está lá na landing page não é relevante para a Google. Errado. A Google vai ver isso. A Google vai indexar a minha página e a Google vai saber que as pessoas que clicaram no meu anúncio de agência digital vão estar a entrar numa determinada página e saber se o conteúdo dessa página é relevante ou não para o meu target ou para as pessoas que clicaram no anúncio. Portanto, é extremamente importante que os conteúdos, quer do anúncio, quer da landing page, sejam relevantes para o nosso target. Outro aspecto, façam os testes AB. Eu há pouco falei dos testes AB dos anúncios. E também as próprias landing pages. O AdWords permite-me configurar testes AB ao nível das landing pages. Portanto, o anúncio, em vez de ir sempre para a mesma landing page, vai para a landing page com variantes. Variantes de conteúdo, variantes de cores. Por exemplo, um aspecto engraçado que eu não referi, se vocês verem a nossa landing page, nós temos aqui uma informação que diz solicita uma reunião. Antigamente nós tínhamos solicita um orçamento. E com estes estudos, testes AB, acabamos de chegar à conclusão que as leads que vinham da landing page em que as pessoas solicitavam uma reunião, verdade seja dita, recebíamos menos leads, mas as leads eram mais qualificadas. Porque não era um simples pedido de orçamento. As pessoas efetivamente estavam interessadas numa reunião. Portanto, estavam interessadas não só num orçamento, mas como estavam interessadas também em nos conhecer melhor. Portanto, acabou por gerar mais qualidade. Foi uma lição que aprendemos e, portanto, a partir daí deixamos de pôr a palavra ou pôr ali a informação de solicito um orçamento e passamos a usar apenas solicito a reunião. Portanto, é um exemplo de como os testes AB podem ser extremamente positivos na otimização de uma campanha. Outro aspecto é não definir as palavras negativas. Porquê? Porque isto não elimina tráfego não relevante. Um outro dos aspectos também relacionados com as palavras negativas é o custo da campanha. Eu já tive clientes no início diziam, eu vou fazer uma campanha de Google AdWords, portanto eu tenho um budget de 2.000 € para investir numa campanha de Google AdWords. Vamos começar com esses 2.000 €. Não o façam assim. Comecem com uma campanha. Comecem com um budget mais reduzido. Porquê? Imaginemos o seguinte. Imaginemos que lançamos uma campanha e depois chegamos à conclusão que ainda não tínhamos as palavras negativas suficientes
para eliminar o tráfego não relevante e chegamos à conclusão que desses 2.000 euros que investimos, 50% do tráfego não era relevante para nós. Portanto, isto acaba por ser um erro. Portanto, não o façam. Principalmente quando é uma campanha nova, começa-se devagar. Começa-se com um pequeno investimento, começa-se a eliminar as palavras negativas que não são relevantes, começa-se a otimizar e quando chegarmos a um ponto em que está otimizado, aí sim podemos aumentar o budget. Porquê? Porque temos a campanha bastante otimizada, já sabemos que tráfego não relevante, já não estamos a receber tanto tráfego não relevante e podemos gastar mais dinheiro porque isso vai resultar em mais conversões. Segmentação de campanhas e keywords. Portanto, um erro principalmente quando recebemos campanhas de AdWords para passarmos, ou seja, quando passamos a ser nós a gerir campanhas anteriormente configuradas por outras pessoas, uma das situações que nós notamos com muita frequência é não separar campanhas com objetivos e targets distintos. É na mesma campanha estar a fazer anúncios para Portugal, para a Inglaterra, para o Reino Unido. São targets diferentes, são objetivos diferentes, separarem campanhas diferentes. Vamos passar então aqui à fase das perguntas e respostas. Antes de ver aqui as vossas perguntas, gostaria também de dizer e divulgar os próximos eventos. Portanto, nós vamos ter um workshop no Porto no dia 24 de março sobre como gerar leads B2B e obter mais clientes. E também, 24 de abril, um webinar sobre como implementar uma estratégia de email marketing. Podem ver mais informações sobre estes eventos na nossa página em elencast.net/eventos ou inclusivamente nas nossas redes sociais, no LinkedIn e no Facebook. Portanto, irei agora passar a ver quais são as vossas perguntas. Estejam à vontade para ir colocando as perguntas ou as vossas dúvidas. Deem-me só aqui uns minutos para eu conseguir ler. Desta vez não tenho a ajuda dos meus colegas, portanto, só um momento. Vou aqui a ler. Tenho aqui a Cristina que me faz uma pergunta que é a landing page do anúncio. Pronto, a landing page do anúncio é uma página que faz parte do site ou uma página desenvolvida para o anúncio? Habitualmente é uma página, pronto, no nosso caso trata-se de uma página que está integrada no nosso site, mas é uma página oculta. Portanto, se forem ao nosso site não conseguem encontrar essa landing page, porque só conseguem aceder se souberem o URL para essa página. Eu acho que é uma boa prática que a landing page esteja integrada com o domínio do próprio site. Ou seja, se o site, como é o nosso caso, é elencast.net, a landing page deve estar sob esse domínio. Agora, se essa landing page faz parte do site, eu diria que habitualmente não é uma boa prática. A landing page deve ser uma página que está quase que isolada, não tem menu e está isolada. No entanto, contenha todos os conteúdos ou todas as informações que sejam relevantes para o potencial cliente. Por exemplo, um dos aspectos que é curioso e que acontece connosco com muita frequência é as pessoas entrarem na landing page, têm lá toda a informação que consideram relevante e quando os nossos colegas da área comercial têm uma reunião com eles, com esse potencial cliente, uma das respostas que muitas das vezes obtemos é eu estive no vosso site. Na realidade a pessoa não esteve no site, na realidade a pessoa esteve na landing page e não saí dela. No entanto, como tinha lá toda a informação relevante para aquilo que procuravam, acabam por assumir, eu estive no site daquela empresa e isso acaba por ser isso acaba por ser interessante e acaba por efetivamente resultar do facto da campanha e das landing pages serem relevantes para os targets que lá estão a chegar. Tenho aqui uma situação do João que pergunta se definirmos 100 km à volta de Lisboa, qual a diferença entre isso e selecionar regiões que se encontrem dentro desse raio? Não vai dar ao mesmo? Em alguns casos, sim. Em alguns casos vai dar ao mesmo. Mas, por exemplo, no caso de Setúbal, se eu
se eu selecionar 50 quilómetros à volta de Lisboa, ele vai incluir, por exemplo, Almada, que está a 50 quilómetros do centro de Lisboa, mas não vai incluir a cidade de Setúbal. Uh, Portanto, também depende das regiões que estivermos a falar, depende do país, portanto, depende de uma série de diferentes condicionantes. Uh, mas pode fazer das duas formas, isso não é impeditivo. Tenho aqui a Cláudia que pergunta se iremos disponibilizar a apresentação. Sim, iremos. Aproveito para dizer que sim, iremos disponibilizar a apresentação, iremos disponibilizar o vídeo. Depois tenho aqui uma pergunta da Andreia: como calculamos e controlamos os custos de uma campanha? Respondendo aqui, Andreia, nós podemos. Eu vou voltar aqui o anúncio, por acaso foi aqui um aspecto que por acaso não referi. Mas quando nós definimos aqui, deixa-me ver aqui na campanha, nos settings, nós temos sempre a possibilidade de definir um valor máximo por dia. Portanto, consigo sempre definir qual é o valor máximo que estou disposto a pagar numa base diária. Voltando aqui às vossas perguntas. Tenho aqui uma pergunta do Tiago. Se as palavras negativas implicam custo adicional. Não, as palavras negativas não têm custo adicional. Tenho aqui uma pergunta do Ricardo que diz: no caso da campanha para os aeroportos franceses, por exemplo, pegando no meu exemplo, qual a importância da escolha, ou quão importante é a escolha do idioma? É essencial as palavras-chave serem em francês ou o Google encarrega-se de fazer a tradução? O Google não faz a tradução. Nesse caso, depende. A pessoa pode fazer a pesquisa em inglês ou poderá fazer a pesquisa em francês. Portanto, as palavras e o idioma, e o idioma das palavras-chave, perdão, das palavras adquiridas, são relevantes. Portanto, o Google não faz a tradução. Nós temos que escolher as palavras que sejam relevantes. Tenho aqui uma pergunta do João, que também é possível sabermos as palavras. Ele refere que também é possível conseguirmos saber quais são as palavras que as pessoas pesquisaram através da própria plataforma Google AdWords. Não é necessário ir obrigatoriamente ao Analytics. Não é necessário. O Google AdWords também dá essa informação. No entanto, é uma preferência pessoal minha ter essa integração e ver diretamente no Analytics. Porque eu não mostrei, mas a seguir ele dá mais uma série de informações e uma série de parâmetros que eu acho relevante. Eu estou aqui algo limitado em termos já estamos em 1 hora e 10 minutos de webinar. Eu vou tentar responder mais aqui algumas perguntas, mas depois terei que terminar o webinar. Tenho aqui o Nelson que diz que é só aqui uma parte. Ele diz que o áudio está perfeito, o áudio da sessão estava perfeito, mas por algumas vezes a imagem estava lenta. Nelson e aos restantes que eventualmente tenham tido este problema, será disponibilizado um vídeo da sessão. Como o vídeo é gravado na minha própria máquina, eu acredito que o vídeo deverá estar em condições e que este problema não irá ocorrer na gravação da sessão. Depois tenho aqui também mais uma pergunta do João, que pergunta como consigo melhorar o Quality Score. É assim, melhorar o Quality Score, de acordo com a minha experiência, portanto, eu não sei os parâmetros exatos pela qual a Google se rege, mas eu diria que a melhor forma de melhorar o Quality Score é ter a certeza que o meu anúncio é relevante para a pesquisa que as pessoas estão a fazer. Ou seja, imaginemos o seguinte:
Agência digital são duas palavras que eu quero que quando as pessoas pesquisem apareça o meu anúncio. E eu quero que esse anúncio apareça em pessoas que estão em Lisboa e no Porto. Portanto, o anúncio agência digital vai estar em português. Além disso, o título do meu anúncio deve conter as palavras que as próprias pessoas pesquisaram. Além disso, o próprio URL do meu anúncio, de preferência, deve também conter essas palavras. E depois, a landing page também deve conter essas palavras. E o próprio design da landing page deve ser relevante para as pessoas. Deve ser algo que prenda as pessoas na página, quer em termos de conteúdos, quer em termos de design e relevância. Tudo isto vai fazer com que o meu quality score melhore. Depois tenho aqui uma pergunta do José. É possível garantir apenas campanhas Google AdWords o posicionamento nos primeiros lugares da pesquisa? Uh, não é uma garantia exata, mas o Google tem uma funcionalidade, o Google AdWords tem uma funcionalidade em que eu digo que se o meu anúncio não estiver nos dois ou nos três primeiros, então o anúncio não mostra. Eu posso pôr como target que ele aparece entre os dois ou três primeiros. E eu posso definir que, ok, se o valor que eu estou disposto a pagar não for suficiente para eu ficar entre os três primeiros, então não quero que me mostre. Não quero que apareça. Não é bem, não é uma garantia de que apareça nos primeiros lugares, mas é uma garantia que se não aparecer nos primeiros lugares eu não vou ter custos com isso. Eu vou responder a mais uma pergunta e vou terminar por aqui. Tem aqui a Filipa que me pergunta: será melhor ter uma landing page como link externo? Ajuda no SEO? Ahm, não ajuda no SEO, mas o SEO é relevante para as landing pages e é também relevante para o quality score. A Filipa. Ah, portanto, já ultrapassamos em muito o tempo da sessão de hoje, portanto, eu vou ter que ficar por aqui. Ah, gostaria de agradecer toda a vossa atenção e a vossa participação. E espero vê-los no próximo evento. E aproveito para desejar a todos também um bom fim de semana. Muito obrigado e um resto de bom dia.